A família de Rosa não a levou para trabalhar na cidade, nem para estudar em outro lugar. Levaram a menina para a beira da estrada de terra, entregaram sua mala simples na mão e disseram, na frente de um desconhecido: daqui para frente, você pertence ao criador de gado. Não foi pedido, não foi combinado, foi decidido por eles, como se Rosa fosse um móvel velho da casa. E o homem, um senhor de chapéu gasto chamado Raul, apenas assentiu com a cabeça, sem demonstrar nenhum sentimento, enquanto o pai dela contava, envergonhado, que a menina servia bem para qualquer tipo de serviço. Quem escuta isso sente um aperto no peito, porque sabe que, muitas vezes, a dor não vem só da pobreza, vem da humilhação. De ser tratado como peso, como problema, como alguém que só dá despesa. Quantas pessoas passam a vida ouvindo que não prestam, que não tem jeito, que só servem para carregar balde e aguentar bronca. É um tipo de ferida que não aparece por fora, mas que corrói por dentro, em silêncio. Rosa cresceu assim, acostumada a ouvir que era boca extra na mesa, que não tinha cabeça para estudar, que não tinha beleza para casar, que o máximo que conseguiria era ser empregada em casa de gente rica. E, naquele dia, quando o pai a entregou para o fazendeiro, ela acreditou que estava sendo descartada de vez. Até que, já dentro da fazenda, algo começou a chamar a atenção de quem menos ela imaginava. A menina, que tinha vergonha até de levantar os olhos, passou a notar coisas que ninguém via, a resolver problemas que homens feitos não conseguiam resolver. E o próprio criador de gado, aquele homem calado e sério, passou a observar cada gesto dela em silêncio, como se estivesse guardando um segredo. Ao longo desta história, você vai descobrir como a filha que foi entregue como empregada acabou sendo colocada por esse mesmo homem no comando de tudo. Vai entender o que ele tinha visto nela que nem a própria família enxergava, e como a humilhação mais cruel se transformou em uma virada que ninguém esperava, nem mesmo Rosa. Se essa história já tocou um pouco seu coração logo no começo, deixe o seu like para ajudar a divulgar o canal e alcançar mais pessoas. Escreva nos comentários se este é o primeiro vídeo que você está vendo aqui e de onde você está assistindo. É muito bom saber até onde essas histórias estão chegando. E se quiser continuar acompanhando histórias assim, cheias de reviravoltas e lições, se inscreva e ative as notificações para não perder nada. Agora, respire fundo e venha acompanhar a caminhada de Rosa, do dia em que foi entregue como empregada, até o momento em que escutou, da boca do próprio criador de gado: eu quero você no comando de tudo. Essa é a história de Rosa, de sua família simples e de um fazendeiro chamado Raul, conhecido na região como um grande criador de gado. Uma história de humilhação, de dor escondida, mas também de coragem silenciosa, de olhar atento e de uma virada que surpreendeu toda a cidade. O calor do fim de tarde deixava o ar parado na pequena casa de madeira onde Rosa morava com os pais, Valdir e Neide. As paredes simples ouviam mais suspiros do que risos. O dinheiro era sempre pouco, as contas eram sempre muitas, e a mesa, quase todos os dias, tinha comida contada. Naquela semana, a situação tinha ficado ainda pior. Valdir voltará da roça com a cara fechada. O patrão tinha dispensado metade dos homens. Entre eles, estava ele. Desde então, a casa parecia caminhar em silêncio, como se ninguém quisesse encostar no assunto. Não dá mais, Neide, murmurou Valdir, naquela noite, sentado na ponta da cama, encarando o chão de cimento grosso. A gente já vendeu tudo que podia. Já fiz bico em tudo quanto é canto. Não tem mais de onde tirar. Neide, com o avental amarrotado, segurava um prato vazio nas mãos. Deus há de prover, Valdir, respondeu, mas a voz saiu fraca, sem convicção. Rosa, escutando da cozinha, fingia que lavava a mesma panela pela terceira vez. Sabia que os pais falavam dela quando baixavam muito o tom da conversa. Conhecia o ritmo daquela angústia. A menina já está com idade, insistiu Valdir. Só dá despesa. A escola é longe, o caderno é caro. Não tem mais como. Mas é nossa filha, respondeu Neide, tentando defender, mas sem muita força. A frase "é nossa filha" soava mais como lembrança do que como certeza. Valdir respirou fundo, como quem decide uma coisa que vinha adiando há muito tempo. Falei hoje com seu Raul lá na venda, contou, evitando olhar para Neide. Ele está precisando de gente para ajudar na fazenda. Coisa leve, serviço de casa, cozinha, essas coisas de mulher. Ele disse que pode ficar com ela. Dá cama, comida, umas roupas. E ajuda a gente de vez em quando. A palavra ficar com ela entrou em Neide como uma faca. Ficar? Como assim ficar com ela, Valdir? Parece que está falando de um bezerro que a gente entrega pro vizinho cuidar. Valdir endureceu o rosto.
E o que você queria? Deixar passar fome aqui dentro? Você acha que o mundo é como era no tempo dos nossos pais, Neide? Hoje ninguém ajuda ninguém de graça. Ou a gente entrega alguma coisa, ou a gente recebe um não na cara. Rosa, na cozinha, sentiu as pernas fraquejarem. Apertou com força a borda da pia para não deixar a mão tremer. Ela sabia que, no fundo, o que o pai estava dizendo era mais duro. Ou a gente entrega você, ou a gente se afunda de vez. Era assim que ela se sentia, muitas vezes, como um peso a mais no barco que já estava quase virando. Nos dias seguintes, a conversa se repetiu, com pequenas variações, mas o final era sempre o mesmo. Neide chorava, Valdir falava de contas, Rosa se calava. Quando o sábado chegou, Neide acordou cedo. Passou a mão na única blusa melhorzinha que Rosa tinha, alisou a saia com um pano úmido, amarrou o cabelo da filha num rabo de cavalo apertado. Fica bonita, minha filha, dizia, com a voz embargada. Quem sabe eles gostam de você. Como se eu estivesse indo a um leilão, pensou Rosa, mas não teve coragem de dizer em voz alta. Não queria machucar ainda mais a mãe. Na porta da casa, a vizinha Dirce, conhecida por saber da vida de todo mundo, apareceu fingindo que passava por acaso. E aí, Valdir, vai levar a menina para onde tão arrumada assim? Perguntou, com um meio sorriso curioso. Valdir apertou os lábios. Para a fazenda do seu Raul. Vai trabalhar lá. Ajuda para nós. Dirce ergueu as sobrancelhas, apertando ainda mais os olhos curiosos. Na fazenda, hein? Pelo menos lá tem comida farta. Uma boca a menos aqui, né? Neide sentiu o sangue subir ao rosto. Rosa baixou ainda mais a cabeça. Deus sabe o que faz, respondeu Valdir, seco, puxando a filha pelo braço. A caminhada até a estrada de terra foi silenciosa. O barulho dos passos no chão seco parecia mais alto do que de costume. Lá, encostada numa caminhonete velha, uma figura esperava. Um homem alto, pele queimada de sol, camisa simples abotoada até o pescoço, chapéu baixo escondendo metade do rosto. Raul, o grande criador de gado da região. Ele não sorriu, não se apresentou, não estendeu a mão para a Rosa. Apenas a observou por um instante, em silêncio, como se avaliando cada detalhe. Valdir se apressou em falar. É trabalhadeira, seu Raul. Obediente. Não dá problema. Pode pôr para qualquer serviço. Rosa sentiu como se fosse invisível. Falavam dela, mas ninguém falava com ela. Raul, enfim, abriu a boca. Sabe cozinhar? Perguntou, sem rodeios. Rosa engoliu seco. Ajudo minha mãe. Sim, senhor, respondeu, num fio de voz. Ele assentiu, devagar. E sabe ler? A pergunta pegou todos de surpresa. Valdir se remexeu, sem jeito. Mais ou menos, murmurou. Ela foi pouco tempo na escola. Rosa juntou as mãos, apertando os dedos. Eu leio devagar, mas entendo. Sim, senhor, disse, dessa vez encarando o chão, mas com mais firmeza. Raul observou aquela resposta com um interesse que ninguém notou na hora. Está bom, concluiu. Se quiser, pode deixar a menina. Lá ela vai ter cama, comida e ocupação. Melhor do que ficar sem rumo por aqui. A palavra se quiser soou estranha. Como se Valdir tivesse escolha. Neide abraçou a filha, apertando como se quisesse gravar o cheiro dela na memória. Se comporte, minha filha. Não responda. Trabalhe direitinho. Deus vai estar com você. Rosa tentou segurar as lágrimas, mas uma escapou, silenciosa. Valdir, por sua vez, não abraçou. Apenas colocou a mão no ombro da filha, rápida, como quem não quer se apegar demais. Faça valer a pena, Rosa. Não nos envergonhe lá. Aquilo doeu mais do que qualquer despedida. Ela subiu na caminhonete com a mala pequena nas mãos. Quando o veículo deu partida, a última imagem que teve dos pais foi a de Neide enxugando o rosto com o avental, e de Valdir olhando para outra direção, como se nada estivesse acontecendo. Rosa sentiu, naquele momento, que não estava apenas indo trabalhar. Estava sendo entregue. E, dentro do peito, uma certeza dura se formou. Lá, eu vou ser só uma empregada. Nada mais que isso. Ela ainda não imaginava que, naquela mesma fazenda onde chegaria como a última de todos, alguém já observava como a peça principal de um plano que mudaria tudo. A estrada de terra parecia não ter fim. A cada buraco que a caminhonete passava, a mala de Rosa pulava e o coração dela também. Raul dirigia em silêncio.
A expressão firme não revelava muita coisa. De vez em quando, ele lançava um olhar rápido pelo retrovisor, mas logo voltava a atenção para a frente. Depois de um tempo, os campos começaram a mudar. Primeiro, algumas vacas soltas. Depois, cercas bem cuidadas. Mais adiante, um curral grande, cheio de animais. Rosa nunca tinha visto tanto gado junto. Aquele mar de animais mostrava que, de fato, ali morava um homem muito mais rico do que qualquer pessoa que ela conhecia. Logo a casa grande apareceu. Não era de luxo exagerado, mas chamava atenção. Telhado bem cuidado, varanda larga, janelas com cortinas claras. Ao lado, casas menores, provavelmente dos funcionários. Raul parou a caminhonete e desceu sem pressa. Pode vir, disse apenas. Rosa desceu, apertando a alça da mala. Sentiu alguns olhares curiosos se voltarem para ela. Entre eles, o de uma mulher de meia-idade, avental branco e expressão séria. Joana, a cozinheira da casa grande. É a nova? Perguntou Joana, enxugando as mãos num pano. É, confirmou Raul. Vai ajudar você na cozinha e no que mais precisar. Joana examinou Rosa de cima a baixo. Tem cara de moleca assustada, mas vamos ver se presta pro serviço, comentou, sem muita delicadeza. Venha, menina. Vamos guardar suas coisas. Antes de seguir Joana, Rosa ouviu uma voz feminina, firme, vindo da varanda. Raul, já vou avisando, não quero gente desajeitada quebrando minhas coisas dentro de casa. Era Conceição, esposa de Raul. Estava com um vestido florido, cabelo preso num coque bem feito. Tinha o jeito de quem manda, e manda muito. Raul virou-se de leve. A menina vai ajudar na cozinha e nos serviços da casa. Se não servir, nós vemos o que fazer, respondeu, neutro. Conceição olhou Rosa com certo desprezo. Pelo jeito, veio de longe. Nunca vi essa menina na cidade. Tomara que pelo menos saiba manter a boca fechada. Rosa baixou a cabeça, sentindo a cor sumir do rosto. Joana, percebendo o clima, puxou a menina pelo braço. Vamos, antes que alguém invente defeito em você antes de te ver trabalhar, murmurou, num tom que misturava dureza e um restinho de compaixão. A cozinha da casa grande era o coração daquele lugar. Fogão a lenha, panelas grandes, cheiros misturados de temperos, café, pão assando. Deixa a mala ali no canto, por enquanto, ordenou Joana. Aqui não tem tempo para manha. Você começa hoje mesmo. Sabe descascar legumes? Sei, sim, respondeu Rosa. Então prove. Rosa pegou a faca, um saco de batatas e começou o trabalho. As mãos tremiam um pouco, mas logo foram pegando o ritmo. Neide tinha ensinado bem. Joana observava de relance. Pelo menos não é desastrada de tudo, comentou. No meio da tarde, um homem entrou na cozinha sem bater, pisando forte, com as botas sujas de terra. Era Nivaldo, o capataz. A comida hoje tem que sair mais cedo, hein, Joana, anunciou. O patrão quer revisar o gado do outro pasto. Homem com fome não trabalha direito. Nivaldo olhou para Rosa como quem olha para um objeto novo. E isso aí? De onde saiu? É a nova ajudante, respondeu Joana. Veio hoje com o patrão. Nivaldo deu um meio sorriso, daqueles que não agradam. HM. Vamos ver se aguenta o tranco. Aqui não é casa de boneca, não, menina. Se for preguiçosa, não dura uma semana. Rosa sentiu o rosto queimar, mas ficou quieta. Não tinha coragem de responder. Os primeiros dias foram como uma tempestade silenciosa. Acordar ainda no escuro, ajudar a passar o café, varrer, lavar panela, servir a mesa, recolher os pratos. Quase não sentava. Conceição reparava em tudo. Um copo mal enxuto, uma toalha não tão esticada, um talher fora do lugar. Menina, você não enxerga direito, não? Reclamava. Onde já se viu colocar o garfo desse lado? Vai desaprender minha casa inteira. Nivaldo sempre aparecia com uma frase atravessada. Anda logo, menina. Você acha que o gado espera? Dizia, quando precisava de água, um pano, qualquer coisa. Rosa, muitas vezes, era chamada só de menina, garota ou empregada. O próprio nome dela parecia ter ficado para trás, na casa simples dos pais. Mas havia uma diferença, os olhos de Raul. Ele falava pouco com ela, quase sempre apenas para pedir algo ou fazer uma pergunta simples. Mas observava muito. Uma tarde, por exemplo,
Rosa estava ajudando Joana a organizar o pequeno depósito de mantimentos. As prateleiras estavam uma bagunça. Sacos de arroz misturados com feijão, açúcar derramado, pacotes rasgados. Isso aqui me tira do sério, resmungou Joana. Toda vez que eu arrumo, alguém vem e mexe. Enquanto a cozinheira ia e vinha do fogão, Rosa ficou sozinha no depósito por alguns minutos. Em vez de apenas empilhar sacos como sempre faziam, ela teve uma ideia. Começou a separar os mantimentos por tipo, colocar etiquetas improvisadas, usar caixinhas velhas para organizar os menores. Em pouco tempo, o que era bagunça virou algo mais arrumado. Raul passou pelo corredor e, de relance, enxergou Rosa agachada, concentrada, reorganizando tudo. Quem mandou você mexer nisso? Perguntou, com a voz firme. Rosa sobressaltou. Ninguém, senhor. Eu só achei que assim ficaria mais fácil de achar as coisas. A farinha aqui, o arroz ali, o feijão embaixo. A Joana vive perdendo tempo procurando. Ela falava com cuidado, pronta para ouvir uma bronca. Raul caminhou até a prateleira, passou a mão lentamente, leu as pequenas anotações que ela tinha feito em pedaços de papel. Você pensou nisso sozinha? Perguntou. Pensei. Sim, senhor. Lá em casa, minha mãe sempre falava que, quando a gente é pobre, precisa cuidar melhor ainda do pouco que tem, para não estragar nem perder, explicou, meio envergonhada. O fazendeiro respirou fundo, como se guardasse aquela frase. Continue, disse, simplesmente. E não deixe ninguém desfazer isso aqui. Ele se afastou, mas olhar demorou um pouco mais do que de costume. Naquele dia, pela primeira vez, Rosa sentiu que talvez não fosse totalmente invisível ali dentro. Mas a fazenda ainda tinha muita prova dura reservada para ela, e a humilhação mais dolorosa ainda estava por vir. O que ela não sabia era que, justamente nessas provas, alguém estava notando, em silêncio, tudo o que ela fazia. Os dias viraram semanas, e Rosa foi se acostumando à rotina pesada. O corpo doía, mas o espírito continuava quieto, observando tudo ao redor. Havia um lugar na fazenda que a intrigava muito, o pequeno escritório ao lado da sala principal. A porta quase sempre ficava encostada. Lá dentro, uma mesa de madeira, uma estante com alguns livros, papéis empilhados e um caderno grosso que parecia muito importante. Era ali que Raul passava parte das noites, depois que o movimento diminuía. Ficava sentado, lápis na mão, fazendo contas. Certa noite, Rosa levava uma bandeja com café e um pedaço de bolo. Bateu na porta, tímida. Entre, murmurou ele, sem erguer muito a voz. Ela entrou, deixou a bandeja na ponta da mesa e, distraída por um segundo, olhou para o caderno. Viu traços, números, anotações. Raul percebeu. Você entende alguma coisa disso aqui? Perguntou de repente, apontando para as colunas de números. Rosa corou. Não muito, senhor. Na escola, a professora ensinou a somar e a multiplicar, mas eu saí cedo, respondeu, sincera. Ele girou o caderno em direção a ela. Leia isso aqui para mim. No alto da página, estava escrito, com letra firme, controle de saída de gado, mês. Rosa engoliu seco, mas se esforçou. Controle de saída de gado, mês, leu, devagar, mexendo os lábios. Raul observou com atenção. E esses números aqui? Perguntou, apontando para uma sequência de valores. Parecem quantidades e preços, arriscou. Aqui, 120, aqui, 80. Aqui, 300. Ele ficou em silêncio por alguns instantes. Está bom, disse, por fim. Obrigado. Pode voltar para a cozinha. Ela deixou o escritório com o coração acelerado. Não sabia por que aquilo a deixará tão nervosa. Talvez porque, pela primeira vez, alguém tinha pedido a opinião dela sobre alguma coisa que não era varrer, lavar ou servir. Alguns dias depois, uma situação inesperada aproximou ainda mais Rosa daquele caderno. O homem responsável por ajudar Raul nas contas da fazenda era Orlando, um sujeito magro, de óculos, que vinha 2 vezes por semana. Naquele dia, ele estava atrasado. O Orlando ainda não chegou? Perguntou Raul a Joana, já impaciente. Não, senhor. Acho que disse que o cavalo dele mancou no caminho, respondeu Joana. Raul resmungou algo consigo mesmo e foi até o escritório, levando consigo uma caixa de documentos. Pouco tempo depois, Rosa passou pelo corredor e ouviu um suspiro irritado vindo de dentro do escritório. Isso aqui não pode estar certo, murmurava Raul, folheando papéis.
Ele saiu pelo corredor apressado, talvez para chamar alguém. A porta ficou entreaberta. Rosa, com uma pilha de pratos na mão, não resistiu a uma olhadinha rápida. Viu, em cima da mesa, o caderno aberto e um papel solto com alguns cálculos rabiscados, cheios de riscos e emendas. Enquanto arrumava os pratos na sala ao lado, começou a pensar nos números que tinha visto. Nunca tinha sido boa de conta complicada, mas alguma coisa ali a incomodou. Era como se tivesse algo fora do lugar. No fim da tarde, o atraso de Orlando continuava. A fazenda precisava tomar decisões rápidas sobre uma venda de gado, e Raul andava de um lado para o outro, preocupado. Quando ele voltou ao escritório, encontrou Rosa na porta, com a bandeja do café na mão. "Deixa aí", disse, sem paciência. Ela largou a bandeja, mas ficou parada, como se quisesse falar algo. "Mais alguma coisa?", perguntou ele, percebendo a hesitação. Rosa respirou fundo. "Me desculpe, senhor, não quero me meter no que não é da minha conta. Mas, eu acho que tem um número errado naquele papel." Raul franziu a testa. "Número errado?" Ela apontou com cuidado para o canto da mesa, onde estava o papel com os cálculos. "Aqui, o senhor somou 50 mais 80 e colocou 120. Mas, é 130. Ele pegou o papel, revirou os olhos, refazendo as contas. 50 mais 80, murmurou. Fez as contas mentalmente, devagar. 130. Olhou para Rosa, surpreso. "E como você percebeu isso? Só de passar?" "Eu fiquei pensando", respondeu ela, sem graça. "Minha mãe me ensinava que, quando a gente pega o troco na venda, tem que conferir." Aí, eu fui conferindo na cabeça. Raul ficou alguns segundos em silêncio, encarando a menina. "Você erra muito conta?" perguntou, curioso. "Às vezes, mas, quando eu tenho calma, eu acerto mais do que erro", disse, encolhendo os ombros. Ele recostou na cadeira, pensativo. "Você tem caderno?" perguntou, de repente. Rosa se assustou com a pergunta. "Não, senhor. O único que eu tinha ficou velho. Rasgou quase tudo." Raul virou-se para a estante, puxou um caderno de capa simples, com poucas páginas usadas no começo, e estendeu para ela. "Pegue isso aqui." Ela regalou os olhos. "Para mim?" "Para você. Quando tiver um tempo, entre um serviço e outro, escreva alguma coisa. Faça conta. Treine. Não conte para ninguém que eu te dei, senão o povo acha que eu enlouqueci, dando caderno para a empregada", disse, num tom meio sério, meio brincando, mas sem sorrir. Rosa segurou o caderno como se fosse algo precioso. "Obrigada, seu Raul. Eu vou cuidar bem dele. E cuide também da sua cabeça", completou ele. "Dinheiro e gado vêm e vão. Mas o que você sabe, ninguém tira." Ela saiu do escritório sentindo algo que não sabia nomear. Não era alegria completa, porque a vida continuava dura. Mas também não era só tristeza. Era uma faísca de valor, uma sensação de que alguém, enfim, tinha notado algo nela que não fosse apenas o braço forte para lavar panela. No entanto, a casa grande continuava sendo um campo de provas. E nem todo mundo via com bons olhos qualquer sinal de atenção de Raul em direção à nova empregada. Na varanda, Conceição observou, de longe, quando Rosa saiu do escritório segurando o caderno. "E o que será que o meu marido tem para conversar tanto com essa menina?" murmurou, com um misto de ciúme, desconfiança e orgulho ferido. A partir daquele dia, os olhos de Conceição passaram a seguir Rosa com ainda mais atenção. E, quando uma pessoa desconfiada resolve vigiar alguém, qualquer passo em falso vira motivo para uma nova humilhação. O que ninguém sabia era que a maior de todas estava cada vez mais próxima, e aconteceria justamente em um dia em que a fazenda estaria cheia, com muitas testemunhas. Naquela semana, a fazenda se preparava para um dia importante. Viriam visitantes de outras propriedades, alguns compradores de gado e gente da cidade. Para Raul, era o momento de mostrar a qualidade do seu rebanho. Para Conceição, era a oportunidade de mostrar que vivia numa casa bem cuidada, organizada e respeitada. Desde a véspera, o clima era de correria. Panelas maiores, toalhas melhores, louça especial. "Rosa, preste bem atenção", disse Joana, séria. "Hoje não é dia para erro. Se derrubar prato, se atrasar comida, se fizer feio na frente do povo, vai sobrar para você." Rosa sentiu, sentindo um peso no peito. Já tinha errado pequenas coisas em outros dias, mas eram erros que passavam. Naquele dia,
Qualquer deslize seria amplificado. Logo pela manhã, chegaram alguns carros. Entre os visitantes, um rapaz de pouco mais de 20 anos, bem vestido, sorriso aberto. Henrique, o filho de Raul, que morava na cidade para estudar e aparecia pouco na fazenda. Henrique cumprimentou o pai, beijou a mãe, mas logo reparou em Rosa, que trazia uma jarra de suco. «Quem é?» perguntou a Conceição, em voz baixa. «Uma empregada nova que seu pai arrumou», respondeu ela, em tom seco. Veio daquela pobreza lá do outro lado da serra. Henrique observou Rosa discretamente. Viu a forma cuidadosa como ela colocava os copos, a atenção em não esbarrar em ninguém. «Ela parece atenta», comentou. Conceição franziu a testa. «Você tem mania de achar qualidade em todo mundo. Cuidado para não ser enganado». Enquanto isso, na cozinha, Joana comandava um verdadeiro exército de panelas. Rosa corria de um lado para o outro, ajudando em tudo, tentando prever o que seria pedido antes mesmo de ouvirem a ordem. O almoço correu relativamente bem. A comida saiu no horário, as travessas foram cheias, os convidados elogiaram. Mas o problema veio depois, no café da tarde. Conceição decidiu que serviria docinhos e bolos na sala principal, com uma toalha fina e louças delicadas. Rosa ficou encarregada de ajudar a montar a mesa. Naquele momento, a casa estava cheia. Alguns homens conversavam na varanda sobre preço do gado, outras mulheres falavam de roupas, de filhos, de viagens. Dirce, a vizinha fofoqueira, também tinha aparecido, convidada por uma comadre que trabalhava em outra fazenda. «Olha lá», sussurrou Dirce para uma amiga. «Aquela menina é filha do Valdir. Entregaram ela aqui como quem entrega um saco de milho». As risadas discretas cortaram o ar. Rosa, concentrada na bandeja de xícaras, não ouviu. Mas se ouviu alguma coisa, fingiu que não era com ela. Já tinha aprendido, desde cedo, que responder só piorava as coisas. A sala estava quase pronta. Faltava apenas trazer a bandeja com o bule de café recém-passado e a leiteira. Joana encheu tudo na cozinha, limpou os respingos, ajeitou com capricho. «Rosa, leve com cuidado», pediu. «Essa louça é das antigas. Se quebrar, a dona Conceição não dorme à noite». A bandeja não era leve. O bule de café de um lado, a leiteira do outro, xícaras ao centro. Rosa respirou fundo, firmou bem as mãos e começou a caminhada até a sala. O corredor estava cheio de gente passando, conversas, risadas. Ela teve que desviar de um, de outro, sempre agarrada à bandeja. Quando estava quase chegando à mesa, algo aconteceu muito rápido. Um empurrão leve, quase discreto, na altura do cotovelo. O suficiente para desequilibrar. Rosa tentou segurar, mas não deu tempo. A bandeja inclinou, o bule escorregou, o café se derramou pela toalha clara, escorrendo como uma mancha escura. 2 xícaras rolaram pela beirada e caíram no chão, estilhaçando em 1000 pedacinhos. O silêncio que se fez na sala foi maior do que o do campo ao entardecer. Todos se viraram ao mesmo tempo. Rosa ficou parada, imóvel, olhando para a toalha manchada e para o chão cheio de cacos. O coração batia tão forte que ela quase podia ouvir. Conceição levantou-se de um pulo. «Mas o que é isso, menina?» exclamou, indignada. «Você não tem cuidado nenhum? Logo hoje, com a casa cheia?» As mulheres puseram a mão na boca. Alguns homens cochicharam algo, balançando a cabeça. Dirce, no canto, sussurrou em tom que todos ouviam. Sabia que ia dar nisso. Gente de lugar muito simples não está acostumada com coisa fina. Rosa engoliu em seco. «Desculpe, dona Conceição. Eu acho que me empurraram», arriscou dizer, com a voz trêmula. Um rapaz que passava perto dela no momento, filho de um dos visitantes, riu. «Empurraram? Ninguém encostou em você, menina. Você é que veio distraída», retrucou, sem nenhuma compaixão. Conceição cruzou os braços. Além de desastrada, ainda inventa desculpa. Disse, com dureza. «Eu avisei, Raul. Gente que vem de onde ela veio não sabe lidar com coisa boa». Raul estava na varanda, conversando com 2 compradores. Ao ouvir a confusão, entrou na sala. Viu a cena, a toalha manchada, as xícaras quebradas, Rosa vermelha de vergonha, os olhos marejados. Olhou devagar para cada detalhe. «O que aconteceu aqui?» perguntou, sério. A sua protegida resolveu fazer bonito. Alfinetou Conceição. Trouxe a bandeja como se estivesse correndo atrás de galinha. Resultado,
derramou café na toalha, quebrou as xícaras. E ainda disse que foi empurrada. Rosa quis falar, mas a voz não saiu. Raul aproximou-se dos cacos, da toalha, da menina. Observou o chão. Você se machucou? Perguntou para Rosa, apontando para as mãos. Ela olhou para os dedos. Havia apenas um risco vermelho, superficial. Não, senhor. Está tudo bem. Ele respirou fundo. Joana, leve outra toalha e recolha isso aqui com cuidado, ordenou, sem elevar muito a voz. Não quero ninguém cortando o pé. Joana correu, sem discutir. Conceição, inconformada, insistiu. E é só isso. A menina faz esse vexame todo na frente de todo mundo. E pronto. Fica por isso mesmo. Os convidados observavam, alguns constrangidos, outros curiosos. Raul ergueu os olhos, agora voltados para Rosa. Por que a bandeja caiu? Perguntou. Simples. Rosa, ainda trêmula, respondeu. Eu estava chegando perto da mesa, senti um empurrão no braço. Tentei segurar, mas o peso puxou pro lado. O rapaz que tinha rido, incomodado por ser lembrado da cena, protestou. Ninguém encostou em você, não. Eu só passei. Raul permaneceu calado por alguns segundos, como quem pensava mais do que mostrava. Então, limitou-se a dizer. Mesmo assim, você precisa aprender a segurar melhor o peso. Aqui, qualquer descuido vira conversa. Depois falamos disso. E saiu, voltando à varanda. Para quem olhava de fora, parecia apenas um patrão tentando evitar um escândalo maior na frente dos visitantes. Para Rosa, foi como se tivesse sido deixada sozinha no meio da sala, com toda a culpa nas costas. Conceição voltou-se para os convidados, tentando recuperar a aparência de normalidade. Perdão pelo transtorno, minha gente. Coisas de quem não está acostumada com casa cheia, disse, com um sorriso forçado. Mas nada apagava a imagem de Rosa, ajoelhada, juntando cacos de xícara com os dedos, enquanto ouvia risadinhas e cochichos ao redor. Naquela noite, deitada na pequena cama do quarto dos empregados, ela olhou para o teto escuro e pensou. Até aqui, eu sou motivo de vergonha. Nada do que eu faço é suficiente. Mal sabia que aquela não seria a única cena em que seria exposta na frente dos outros. Havia uma humilhação ainda maior se aproximando, com a presença de pessoas que ela jamais imaginou ver ali. E, dessa vez, não seria apenas uma toalha manchada que estaria em jogo, mas a própria palavra dela diante de todos. Depois do dia do café derramado, o clima na casa grande mudou para Rosa. As pessoas, que antes a ignoravam, agora pareciam prestar atenção a cada movimento dela, esperando o próximo tropeço. Conceição, principalmente, tinha sempre uma observação pronta. Segure direito isso, menina, antes que deixe cair de novo, dizia, mesmo quando não havia perigo. Dirce, a vizinha, não perdia oportunidade para aumentar as histórias na vila. Você viu? Contava para quem quisesse ouvir. A filha do Valdir fez um vexame na fazenda do seu Raul. Dizem que quase derrubou o café no vestido de uma das visitas mais importantes. As palavras viajavam rápidas pelas bocas e pelas esquinas. Enquanto isso, na fazenda, outra preocupação rondava Raul. Os números do gado não fechavam. Havia pequenas diferenças nas contas, saídas que não batiam com as anotações de entrada. Tem alguma coisa errada nesses papéis, Orlando, disse ele, folheando os cadernos ao lado do contador. O que entra não bate direito com o que sai. E eu não sou homem de perder cabeça de gado assim, sem perceber. Orlando, coçando o queixo, tentava justificar. Às vezes é erro de anotação. Ou algum bezerro que morreu e não foi contado direito. Sabe como é, seu Raul, muita coisa para controlar. Raul ouviu, mas não parecia convencido. Erro pequeno eu entendo. Mas isso aqui já passou do aceitável, retrucou. Quem também andava incomodado com essa cobrança era Nivaldo, o capataz. Ele sabia de cada animal que entrava e saía, e se havia algo errado, passava, necessariamente, pelos caminhos que ele conhecia bem. Numa tarde, no curral, ele falou baixo com Orlando, longe dos ouvidos dos outros. O velho está desconfiado, comentou, com expressão séria. Vai ficar em cima das contas. Orlando suspirou. Eu já tinha percebido. Aquele caderno parece que queima na mão dele, de tanto que ele confere. Nivaldo apertou os olhos. A gente precisa de alguém para colocar a culpa se a coisa apertar, disse, seco.
E tem uma pessoa que já caiu mal na graça da dona da casa e de metade da vizinhança. Orlando entendeu na hora de quem ele estava falando. A menina nova. Ela mesma, confirmou Nivaldo. Vive entrando e saindo da casa grande. Já foi até vista com o caderno na mão, lendo coisa que não é do tamanho dela. Se alguém acredita que ela mexeu demais onde não devia, pronto, temos um culpado. Era uma fala fria, calculada. Não havia ódio aberto ali, mas havia a velha tentativa de se proteger colocando o outro na frente. Dias depois, uma situação específica juntou todas as peças. Raul marcou um dia para conferir, com detalhes, todo o controle de saída de gado do último período. Queria cruzar as informações do caderno com os papéis de venda e com as anotações do curral. Hoje ninguém me chama para conversa fiada, avisou, no café da manhã. Tenho contas para acertar. Orlando veio mais cedo. Trouxe uma pasta com documentos. Nivaldo, incomodado, também apareceu, com seu caderno de anotações de campo. Na casa, o movimento continuava. Rosa, como sempre, ia e vinha entre a cozinha e a sala, levando café, recolhendo copos, arrumando aqui e acolá. Por volta do meio da manhã, Raul chamou. Rosa, traga uma garrafa de café para o escritório. Ela preparou tudo, colocou numa bandeja menor e caminhou até lá. Ao entrar, viu sobre a mesa aquele mesmo caderno grosso, aberto, com colunas de números e algumas folhas soltas ao lado. Orlando passava o dedo pelas linhas, fazendo contas. Nivaldo, encostado na estante, observava. Rosa deixou o café em cima do aparador. Posso servir agora, senhor? Perguntou. Pode, respondeu Raul, sem desviar os olhos dos papéis. Enquanto ela servia as xícaras, não resistiu a olhar de novo para o caderno. Os números a chamavam a atenção, como se fossem um desafio. Na página da direita, uma conta em especial parecia destoar. Ela arregalou os olhos, mas ficou calada. Serviu o café e saiu. Lá fora, porém, a inquietação não a deixou em paz. Tem alguma coisa errada ali, pensava. Se eu falar, posso parecer atrevida. Se eu não falar, vão achar que está tudo certo. O dia seguiu. O almoço passou. No meio da tarde, porém, a calmaria acabou. A voz de Conceição ecoou pela casa. Rosa, vem aqui, agora. Ela correu até a sala principal, com o coração apertado. Lá estavam Raul, de pé, sério, com o caderno na mão. Orlando, pálido. Nivaldo, com as mãos cruzadas. E, para surpresa total de Rosa, mais duas figuras conhecidas, Valdir e Neide, seus pais. Eles estavam sentados na beirada do sofá, desconfortáveis, vestidos com as melhores roupas que tinham, mas claramente deslocados naquele ambiente. Dirce, a vizinha, também estava por ali, de canto, como se tivesse sido atraída pelo cheiro de novidade. Rosa sentiu as pernas bambearem. Pai, mãe, murmurou, sem entender nada. O que vocês estão fazendo aqui? Neide apenas levantou-se e aproximou-se meio passo, com os olhos marejados. Valdir, em vez disso, mantinha a cabeça baixa. Conceição, com os braços cruzados, tomou a palavra. Rosa, chamamos seus pais aqui porque o que está acontecendo é grave. Muito grave. A menina sentiu um frio na nuca. Eu não entendo. Raul abriu o caderno, mostrando uma das páginas. Você andou mexendo nisso aqui sem ser mandada? Perguntou, direto. Ela engoliu em seco. Eu só li algumas coisas, quando o senhor pediu para eu ler em voz alta, e outro dia eu vi o número errado e... Conceição a interrompeu, pois parece que não ficou só nisso. Pegou uma folha de papel sobre a mesa e balançou no ar. Encontramos anotações alteradas. Saídas de gado que não batem com os registros oficiais. E sabe quem foi vista perto desse caderno mais de uma vez? Sozinha. Você. As palavras caíram como pedras. Rosa sentiu o sangue sumir do rosto. Eu nunca mexi para apagar ou escrever nada, Dona Conceição. Eu só olhava, tentou explicar. Nivaldo adiantou-se, com expressão de falsa preocupação. Seu Raul, com todo respeito. O senhor sabe que eu fico mais no curral, não entendo muito dessas contas. Mas eu vi essa menina outro dia no depósito, escrevendo em papel. E já foi flagrada com caderno na mão. Quem mexe onde não deve, uma hora se perde. Orlando, nervoso, completou. Essas diferenças aqui podem muito bem ser fruto de alguém curioso demais. Um número que some, outro que aparece.
Às vezes, a pessoa nem faz por mal, quer só arrumar, mas acaba estragando. Valdir ergueu os olhos pela primeira vez. Você mexeu no que não devia, menina? Perguntou, com a voz carregada de tensão. Eu te entreguei aqui para trabalhar, não para trazer vergonha para nossa cara. Neide chorava em silêncio, torcendo as mãos. Rosa sentiu um nó na garganta. Pai, eu juro que não. Eu só olhava os números. Teve um dia que eu vi uma conta errada e falei pro seu Raul. Só isso. Eu nunca risquei nada. Dirce, no canto, não resistiu. Às vezes a pessoa pobre, quando vê papel de dinheiro, se encanta e quer se meter, comentou, num tom que fingia inocência. A humilhação entrava por todos os lados. Raul continuava calado, observando tudo. Os olhos dele ora pousavam no caderno, ora em Rosa, ora em Orlando e Nivaldo. Rosa, disse, por fim, você está dizendo que não alterou nada aqui. Nem uma linha. Não, senhor. Eu nunca faria isso, respondeu, firme, apesar das lágrimas que começavam a brotar. Conceição respirou fundo, impaciente. Raul, com todo respeito, mas a situação está clara. Antes dessa menina chegar, nunca tivemos esse tipo de confusão nas contas. Ela aparece, começa a bisbilhotar, se aproximar do senhor, ganhar caderno. De repente, os papéis começam a não bater. E o que o povo da cidade vai dizer? Que o senhor deixou uma empregadinha colocar a mão onde não devia. A palavra empregadinha cortou Rosa por dentro. Valdir, tomado pela vergonha, completou. Se ela fez coisa errada, o senhor pode fazer o que achar melhor. Eu não posso passar a mão na cabeça dela. Já basta o que o povo anda falando de mim por ter entregado minha filha aqui. Não vou carregar mais esse peso. Neide tentou intervir, num fio de voz. Mas, Valdir, é nossa filha. Ele a encarou, cansado. E é justamente por isso que eu não quero ver ela metida em coisa que não é dela, respondeu. Naquele instante, Rosa percebeu que estava sozinha. Não tinha proteção dos pais, nem da dona da casa, nem da maioria ali. Sua palavra parecia pequena diante da desconfiança coletiva. Raul fechou o caderno com calma e deixou-o sobre a mesa. Muito bem, disse, num tom que não revelava claramente o que pensava. Já ouvi todo mundo. Olhou para Orlando. Você me garante que essas anotações aqui não foram mexidas por você? Perguntou. Orlando engoliu em seco. Eu só registro o que o senhor manda, seu Raul. Se alguém mexeu depois, eu não posso saber. Virou-se para Nivaldo. E você? Tem certeza de que o número de cabeças que saiu do curral é esse aqui? Apontou para outra linha. Nivaldo assentiu com convicção. Tenho sim, senhor. Eu anoto tudo na hora. Agora, se alguém muda coisa no papel depois, aí já não é comigo. Conceição abriu um sorriso satisfeito, como se o quadro estivesse fechado. Está vendo? Todos falam a mesma coisa. Só a moça diz o contrário. Raul então tornou a olhar para Rosa, demoradamente. Você teria coragem de colocar a mão na palavra de Deus e repetir que não mexeu nesses registros? Perguntou, apontando para uma pequena Bíblia que ficava sobre a mesa, ao lado do caderno. Rosa olhou para o livro sagrado, depois para o rosto de cada um na sala. Sabia que, se mentisse ali, estaria negando tudo que aprenderá com a mãe sobre honestidade. E, se dissesse a verdade, talvez não acreditassem mesmo assim. Ainda assim, deu um passo à frente. Com as mãos trêmulas, encostou a ponta dos dedos sobre a capa do livro. Eu coloco a mão aqui. Sim, disse, a voz embargada, mas decidida. Eu não mexi nesses papéis. Eu não apaguei nada. Eu não mudei nenhum número. O silêncio que se seguiu foi pesado. Neide chorou mais forte. Valdir respirou fundo, como quem não sabia se acreditava ou se temia o que os outros pensariam dele. Conceição balançou a cabeça, descrente. Santo Deus, ainda jura em cima da Bíblia, murmurou, indignada. É muita coragem. Raul recostou-se um pouco na mesa, firme. Então está bem, disse, devagar. Se você diz isso com tanta certeza, eu não vou decidir nada agora, no calor da emoção. Os olhos de Conceição se arregalaram. Como assim, Raul? Perguntou, quase ofendida. Vai deixar isso em aberto? Vou, respondeu ele, sem se alterar. Amanhã, bem cedo, eu quero todo mundo aqui de novo. Orlando, Nivaldo, você, Rosa, e mais umas 2 pessoas de confiança. E você também,
Valdir. Voltou-se para o pai de Rosa. Já que trouxe sua filha para cá, vai ficar para ouvir o que vai ser decidido com a vida dela. Dirce arregalou os olhos. Aquilo ia render assunto. Mas por que não resolve logo? Insistiu Conceição. O povo comenta, Raul. Não é bom para sua fama. Ele a encarou com firmeza, pela primeira vez deixando escapar um traço de autoridade mais forte. Porque eu não costumo condenar ninguém no mesmo dia em que ouço a acusação, afirmou. Amanhã, quando o sol nascer, eu vou olhar essas contas de um jeito que ninguém aqui está esperando. E aí, sim, eu falo o que vai acontecer com cada um. Virou-se para Rosa. Até lá, você continua trabalhando normalmente. Não quero você escondida, chorando pelos cantos. Quero você de pé. Quem está com a verdade não precisa fugir. A frase entrou fundo no coração da menina. Valdir e Neide foram convidados a ficar numa casinha de hóspede simples, nos fundos. Não era comum esse tipo de gentileza, e isso deixou Dirce ainda mais curiosa. Quando a sala foi esvaziando, Rosa ficou um momento sozinha, encostada na porta, tentando respirar. Joana se aproximou em silêncio. Não abraçou, não fez grandes gestos, mas colocou a mão no ombro da menina, num toque rápido. Se você não fez, mantenha a cabeça no lugar, murmurou. A verdade não gosta de ficar escondida para sempre. Naquela noite, Rosa quase não dormiu. Pensava nos pais, que agora sabiam de tudo de forma tão dolorosa. Pensava nas contas, nos números que tinham dançado diante de seus olhos. Pensava, principalmente, no jeito como Raul tinha falado, eu vou olhar essas contas de um jeito que ninguém aqui está esperando. O que ele queria dizer com isso? Lá fora, o curral fazia seus sons costumeiros. Mas naquela madrugada, até o mugido do gado parecia carregar um aviso. Quando o dia começou a clarear, a fazenda ainda estava em silêncio, mas o coração de quem sabia que seria chamado àquela sala já batia acelerado. Raul acordou mais cedo do que todos, separou alguns papéis, escreveu algumas linhas num outro caderno menor e guardou tudo numa pasta. Ao levantar a cabeça e olhar pela janela, viu o primeiro sinal do sol nascendo por trás do pasto. Está na hora, murmurou para si mesmo. Enquanto isso, Rosa lavava o rosto numa bacia com água fria, tentando afastar o inchaço dos olhos. Valdir e Neide se arrumavam, em silêncio pesado. Orlando e Nivaldo evitavam se encontrar pelo corredor, como se o próprio ar tivesse ficado mais espesso. Minutos depois, um a um, foram chamados para a sala principal. Raul já estava lá, de pé, com o caderno grosso, a pasta de documentos e um olhar diferente, que não deixava claro se vinha uma tempestade ou um céu limpo. Rosa respirou fundo, entrou e parou diante dele. Hoje, disse Raul, com a voz firme, olhando para todos, eu vou esclarecer duas coisas. Quem realmente mexeu onde não devia, e qual é o lugar dessa menina aqui dentro desta fazenda a partir de agora. Todos se entreolharam, tensos. Nem Rosa, nem seus pais, nem Conceição, nem Nivaldo, nem Orlando faziam ideia de que, em poucos minutos, uma verdade guardada há muito tempo viria à tona, e a vida de cada um deles mudaria de um jeito que ninguém esperava. E foi exatamente no instante em que ele abriu o caderno na primeira página e puxou de dentro da pasta um outro maço de papéis, que uma batida apressada na porta interrompeu a reunião, trazendo uma notícia urgente do curral que poderia mudar completamente o rumo daquela decisão. A batida na porta fez todos se virarem ao mesmo tempo. Era um dos vaqueiros mais antigos da fazenda, rosto queimado de sol, chapéu na mão, visivelmente nervoso. Com licença, seu Raul, disse, parado na porta, sem saber se entrava ou não. É coisa séria lá no curral. Raul não pareceu irritado com a interrupção. Pelo contrário, fez um gesto para que ele entrasse. Fale, Bento. O que aconteceu? O homem respirou fundo. Fui separar umas cabeças para deixar prontas para o comprador que chega amanhã, e achei um lote de gado no fundo do pasto de cima, marcado com seu ferro, mas anotado como se tivesse saído da fazenda há mais de mês. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Como assim? Perguntou Raul, sem alterar o tom. Marcado com meu ferro e ainda aqui? Sim, senhor. Eu conferi 2 vezes. Tem até bezerro novo no meio, que não podia estar nessa lista de saída antiga de jeito nenhum, explicou o vaqueiro. Orlando perdeu um pouco da cor do rosto. Nivaldo apertou a mandíbula. Conceição, sem entender direito, comentou. Deve ser erro de vaqueiro. Sempre tem um bicho que fica para trás. Mas Raul não parecia concordar tão rápido. E onde está essa lista? Perguntou Bento.
O rapaz do escritório me deu um papel outro dia, dizendo que esse lote já tinha saído. Hoje eu fui bater de novo, porque achei estranho, e vi o gado lá, vivo, no pasto, comendo tranquilo. O rapaz do escritório era Orlando. Todos na sala entenderam. Os olhos de Raul, então, ganharam um brilho diferente. Ele pegou o caderno grosso da mesa, abriu numa página marcada com uma dobra discreta e puxou de dentro um papel que parecia uma cópia da tal lista. Esse lote é o 37? Perguntou a Bento. É, senhor. Lote 37 mesmo. Marcação igualzinha. Raul pousou o papel em cima da mesa, de forma que todos pudessem ver. Pois aqui, disse, tocando com o dedo no número, está registrado como vendido e entregue. Rosa, parada um pouco atrás, sentiu o coração acelerar. Era como se um fio invisível começasse a ligar as coisas que ela suspeitara, mas nunca ousara dizer em voz alta. Raul virou-se para Bento. Traga daqui a pouco o outro vaqueiro que lhe entregou esse papel. E aguarde do lado de fora. Eu já chamo, disse, com calma. Bento assentiu, aliviado por ter falado, e se retirou. Quando a porta se fechou, o silêncio voltou. Mas agora não era o silêncio da dúvida sobre Rosa. Era algo mais fundo, um silêncio de gente que sente a verdade se aproximando. Raul então abriu a pasta que tinha trazido de manhã. De lá, tirou mais alguns papéis, todos muito bem organizados. Vocês acham mesmo que eu ia dormir tranquilo com essa sensação de que estava perdendo gado sem explicação? Perguntou, olhando primeiro para Orlando, depois para Nivaldo. Nivaldo respondeu, tentando manter a firmeza. O senhor sempre foi cuidadoso, seu Raul. Mas em toda fazenda grande acontece um erro aqui, outro ali. Raul continuou, sem dar importância à justificativa. Há meses eu venho anotando, em segredo, tudo que sai e entra, em um caderno que ninguém aqui conhecia. Puxou outro caderno, menor, da pasta. Esse aqui não fica no escritório. Fica trancado comigo. Conceição arregalou os olhos. Até eu não sabia disso? Perguntou, quase ofendida. Nem você, respondeu ele. Não porque eu não confie, mas porque eu queria ver quem é que mexia no que não devia quando achava que estava sozinho. Virou algumas páginas, até encontrar o que queria. Lote 37, leu. Aqui está registrado como separado no pasto de cima, à espera de avaliação final. Em nenhum momento eu confirmei a saída definitiva desse gado. E, no entanto, nos papéis oficiais, ele aparece como vendido e entregue. Orlando tentou engolir seco, mas a garganta parecia travada. Deve ter sido mal entendido, seu Raul, arriscou. Às vezes a gente se adianta, anota antes. Raul fechou o caderno menor. Mal entendido que faz gado desaparecer no papel enquanto continua pastando dentro da fazenda? Perguntou, sério. Isso não é engano, Orlando. É tentativa de desviar dinheiro. As palavras caíram como um trovão. Neide levou a mão à boca. Valdir arregalou os olhos. Dirce quase perdeu o ar, de tanto choque e curiosidade. Nivaldo ainda tentou se defender. Mas o senhor não pode afirmar que... Não completou. Raul interrompeu, apontando para outra folha. Posso, sim. E vou mostrar como. Olhou para todos na sala, fazendo questão de incluir Rosa nesse olhar. Ontem à noite, enquanto os aqui dormiam tranquilos achando que eu não ia descobrir nada, eu passei horas cruzando as anotações do Orlando com as minhas. E descobri que não é só o lote 37. Tem outros. Pequenas diferenças, sempre para mais na saída, sempre na mesma caligrafia, sempre depois de uma visita específica ao escritório. Conceição, confusa, perguntou. Visita de quem? Raul respirou fundo. Do nosso capataz. Voltou-se para Nivaldo. Curioso, sempre que você vinha trazer notícia de um gado que ia sair, pouco tempo depois eu encontrava alteração nos papéis de saída. E, quando eu somava o valor de tudo isso, dava uma quantia que não é pequena. A cor fugiu do rosto de Nivaldo. Orlando, por sua vez, já estava suando. Rosa observava tudo, com o coração aos pulos. Era como ver, diante dos próprios olhos, uma peça de encaixe que ela nunca teria coragem de mexer sozinha. Mas Raul ainda não tinha terminado. Ele olhou, então, diretamente para ela. Sabe por que eu resolvi olhar essas contas ontem à noite, com essa atenção toda? Perguntou. Rosa balançou a cabeça, sem saber o que dizer. Porque um dia, lá atrás, você me mostrou um erro de conta, simples, mas que ninguém mais tinha visto.
Naquele dia, eu percebi que você não só enxergava os números, como também estranhava o que não fechava, contou ele. E anteontem, quando entrou aqui com a bandeja de café, eu vi seus olhos pararem numa conta específica. Depois que você saiu, eu peguei o papel e refiz. Estava errado. Outra vez. Ele fez uma pausa. A diferença é que, dessa vez, o erro não era só descuido. Era interesse. As palavras ficaram penduradas no ar. Orlando e Nivaldo estavam encurralados por algo que ainda não sabiam como desmontar. Raul apoiou as duas mãos na mesa. Hoje, eu chamei todo mundo aqui não só para resolver o que fariam com a vida dessa menina, disse, olhando para a Rosa, mas também para pôr a limpo o que vinha sendo feito debaixo do meu nariz. E o que o Bento acabou de trazer lá do curral só confirmou o que eu já tinha visto ontem. Valdir, ainda sem entender totalmente, perguntou. Então, o senhor está dizendo que não foi a minha filha que mexeu nas suas contas? Raul fitou Rosa com firmeza. Estou dizendo que, se não fosse a sua filha, eu talvez demorasse muito mais tempo para perceber o que estavam fazendo comigo. A frase atingiu todos em cheio. Neide começou a chorar de um jeito diferente. Não era mais só tristeza. Havia, ali, um misto de alívio e espanto. Mas, mesmo com essa declaração, uma pergunta ainda não estava respondida. O que aconteceria agora com Orlando, Nivaldo e, principalmente, com Rosa? Raul ajeitou o chapéu, respirou fundo e disse: Eu ainda não terminei. Tem mais verdade para ser colocada na mesa. E, quando tudo estiver claro, eu vou dizer qual é o lugar de cada um aqui dentro, começando pela Rosa. E, justamente quando todos esperavam a próxima frase, ele chamou Bento de volta e pediu que trouxesse o outro vaqueiro envolvido na tal lista. O que esse homem simples tinha para contar seria a peça que faltava para desmontar, de vez, a armadilha contra Rosa, e virar o jogo diante de todos. Poucos minutos depois, Bento voltou, acompanhado de outro vaqueiro, mais novo, meio sem jeito, chapéu na mão, passos curtos. Chamava-se Gil. Ele parecia até menor do que realmente era, de tanto respeito misturado com medo. Pode entrar, Gil, disse Raul, com calma. Ninguém aqui está contra você, desde que você diga a verdade. Gil engoliu seco e entrou. O senhor mandou me chamar, seu Raul? Mandei. O fazendeiro ergueu um dos papéis. Foi você que recebeu isso aqui do Orlando, não foi? A lista dizendo que o lote 37 já tinha sido vendido e que era para tratar dele como gado de fora? Gil coçou a nuca, sem graça. Foi, sim, senhor. Ele me chamou no escritório, disse que o senhor ia mandar os animais pro comprador da outra fazenda, que era para eu não deixar ninguém mexer naquele lote sem falar com ele antes. E falou que não precisava incomodar o senhor com isso. Orlando tentou interferir. Seu Raul, eu só. Fique calado um pouco, Orlando, cortou Raul, sem aumentar o tom, mas com firmeza. Agora quem fala é o Gil. O rapaz continuou. Depois, o Nivaldo me chamou lá no curral. Disse que, quando o caminhão viesse buscar o gado, eu tinha que desviar uns bichos pro pasto de cima e colocar outros no lugar. Falou que era coisa de patrão, que o senhor sabia de tudo e que eu não tinha que me meter. A sala pareceu encolher. Conceição levou a mão ao peito. Coisa de patrão? Repetiu ela, ofendida. Usaram até o nome do meu marido para isso. Raul olhou para Nivaldo. Então, além de me roubar, você ainda usou meu nome para mandar os outros te ajudarem? Perguntou. Nivaldo tentou manter a pose. Seu Raul, eu só fiz o que achei que era melhor pra... Não conseguiu terminar. A própria voz falhou. Raul se virou novamente para Gil. E por que você resolveu falar agora, Gil? Perguntou. O vaqueiro abaixou a cabeça. Porque eu vi o jeito que o senhor olhou para essa menina ontem. Apontou discretamente para Rosa. E ouvi dizer que estavam botando a culpa nela. Eu sei o que é ser acusado de coisa que a gente não fez. Já passei por isso na infância. Fiquei com isso na cabeça a noite inteira. Não consegui dormir direito. Hoje cedo, quando Bento me contou que o senhor queria saber de novo do lote 37, eu achei que era Deus me dando a chance de acertar. Neide chorou mais forte ao ouvir isso. Rosa sentiu os olhos encherem de lágrimas, mas se esforçou para ficar firme, lembrando do que Raul tinha dito: quem está com a verdade não precisa fugir. Raul respirou fundo. Gil, eu agradeço a sua coragem, disse, sincero. Você pode ter errado em não falar antes. Mas, hoje, escolheu o lado certo. Isso já é um começo. Depois,
Voltou-se para Orlando. Agora, me diga, desde quando você e o Nivaldo vêm fazendo esse tipo de jogada por trás das minhas costas? Orlando tremia. Seu Raul, eu tenho família. Tentei só melhorar um pouco de vida. Foi coisa pequena, balbuciou. Pequena? Repetiu o fazendeiro. Você tem noção de quanto gado pequeno desaparece quando se soma cabeça por cabeça, mês após mês? Abriu novamente o caderno paralelo, aquele que ninguém conhecia. Eu calculei, Orlando. Com essas diferenças que eu anotei, dava para comprar uma casa simples na cidade. E ainda sobrava dinheiro. Conceição murmurou, indignada. Meu Deus! Nivaldo, encurralado, tentou ironizar. Ué, seu Raul, o senhor é rico. Isso não ia fazer tanta falta assim. A frase, porém, teve o efeito contrário ao que ele talvez esperasse. Raul ergueu a cabeça devagar, olhando fundo para o homem. Não é o tamanho da minha riqueza que está em jogo, Nivaldo. É o tamanho do meu respeito por quem trabalha comigo, respondeu. Se eu aceitar que vocês roubem um pouco porque eu tenho muito, amanhã aceito que alguém maltrate um animal um pouco porque tem muito gado. E assim, em pouco tempo, eu não sou mais dono de fazenda nenhuma, sou só um homem que perdeu a vergonha. A frase cortou o ambiente como uma enxada na terra dura. Valdir, ouvindo aquilo, pensou em quantas vezes ele mesmo tinha tratado Rosa como se fosse peso a mais, justificando tudo pela dificuldade da vida. Raul então foi direto. Orlando, você está despedido. Não quero mais você dentro desta casa, nem perto das minhas contas. Vou acertar o que lhe devo pelo tempo que trabalhou honestamente, e só. Depois, cada um responde a Deus e à própria consciência pelo que fez. Orlando tentou argumentar. Mas, seu Raul, o senhor não vai. Não vou chamar autoridade nenhuma hoje, interrompeu. Mas, se um dia eu descobrir que você anda por aí dizendo que foi injustiçado, aí sim eu mostro esses cadernos pro mundo inteiro ver. Sai agora, junte suas coisas e não volte. Orlando abaixou a cabeça, derrotado. Sabia que, naquele momento, a vergonha seria castigo suficiente. Depois, Raul voltou-se para Nivaldo. Você trabalha aqui há muitos anos. Comeu do meu pão, morou na minha terra, criou seus filhos com o dinheiro que ganhou nesta fazenda. E, ainda assim, achou pouco, disse. Você não merece continuar mandando em ninguém aqui dentro. Nivaldo endureceu o rosto, mas os olhos estavam molhados. Então o senhor também vai me mandar embora? Perguntou. Raul hesitou por um segundo. Se eu seguir só a raiva, mando, admitiu. Mas eu também sei que muitos aqui ainda precisam comer hoje, precisam cuidar da família amanhã. Eu não vou tirar de você o direito de trabalhar. Mas, a partir de hoje, você não é mais capataz. Vai voltar a ser apenas um peão comum, sem poder de mando, sob a supervisão de alguém que eu vou colocar no comando. Um murmúrio percorreu a sala. Conceição, confusa, perguntou. E quem seria essa pessoa? Vai trazer alguém de fora? Raul, então, fez algo que ninguém esperava. Olhou diretamente para Rosa. Eu já sei quem vai ficar responsável pelas contas e pelo controle de tudo que entra e sai desta fazenda, disse. E é justamente quem vocês menos imaginam. Rosa levou um susto. O coração disparou. Eu? Murmurou, sem acreditar. Raul assentiu. Você mesmo, Rosa. Mas eu ainda não terminei. Antes de dizer isso de forma definitiva, eu preciso acertar uma última conta. Não de gado. De respeito. Virou-se para Valdir e Neide. Vocês dois, disse, num tom firme, porém sereno. Entregaram a filha de vocês para mim como quem entrega um peso, um problema. Hoje, estão vendo que o peso que tiraram de casa foi justamente quem estava segurando o teto de vocês sem vocês perceberem. Valdir sentiu as pernas enfraquecerem. Neide chorava em silêncio, mas agora com o rosto levantado, encarando a filha. Raul continuou. Eu não comprei a Rosa. Eu aceitei cuidar dela e, em troca, ela trabalha aqui. Mas o que ela me entregou nesses meses vale mais do que qualquer serviço de cozinha. Ela me entregou algo que nem vocês, pais dela, tinham conseguido enxergar direito: inteligência, honestidade e coragem. Olhou, por fim, para todos os presentes. Agora que a verdade está colocada na mesa, concluiu, eu vou dizer em voz alta o que já decidi no meu coração. Esta menina, que entrou aqui como empregada, vai ser preparada a partir de hoje para comandar não só a casa, mas toda a parte de contas e organização da fazenda. E quem achar ruim vai ter que aprender a respeitar,
ou procurar outro lugar para morar. A frase caiu como uma pedra no lago calmo. Conceição arregalou os olhos, revoltada. Dirce quase teve um troço de tanto espanto. Nivaldo sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Valdir não sabia onde enfiar o rosto. E Rosa, no meio de tudo, sentiu o peito se encher de um misto de medo e gratidão. Nunca, em toda a vida, alguém tinha dito, em voz alta, que confiava nela a ponto de colocá-la à frente de alguma coisa. Mas, junto com essa promessa, vinha também um desafio enorme. Como uma menina simples, sem estudo completo, iria comandar uma fazenda tão grande, em meio a gente que não havia nem como igual. Raul parecia já ter pensado nisso. Eu vou explicar como isso vai funcionar, avisou. E não será de um dia para o outro. Mas, antes, vou ouvir o que cada um aqui tem a dizer. Principalmente você, Rosa. E foi justamente quando ela abriu a boca para falar que Conceição, ferida no orgulho, se adiantou e soltou a frase que criaria uma última grande tensão antes da virada definitiva na vida de Rosa. Isso é um absurdo, Raul, disparou Conceição, antes que Rosa conseguisse dizer qualquer palavra. Uma menina que mal terminou a escola, que até ontem derrubou o café na frente de todo mundo, agora vai mandar na fazenda? E eu tenho que aceitar isso calada? Rosa sentiu o rosto queimar. A lembrança do café derramado voltou como uma sombra insistente. Raul a encarou com calma. Ninguém falou que ela vai mandar em tudo sozinha de um dia para o outro. Conceição, respondeu. Eu disse que vou prepará-la. E disse também que ela vai comandar a parte de contas e organização, com a minha supervisão e com a ajuda de quem quiser trabalhar direito. Conceição cruzou os braços. Mas por que ela? Insistiu. Tem gente mais velha, mais vivida, que está aqui há anos. Tem Orlando, quer dizer, tinha o Nivaldo como capataz. Tem o meu próprio filho, que fez curso na cidade. E o senhor escolhe logo a menina que veio como empregada? Henrique, que até então ouvia em silêncio, finalmente se manifestou. Mãe, com licença, disse, num tom respeitoso, mas firme. Eu estudo, sim. Aprendi muita coisa na cidade. Mas quem teve olhar para ver o erro nas contas antes de todo mundo, não fui eu. Foi ela. Apontou para Rosa. Eu mesmo já vi essa menina aqui fazendo conta de cabeça na cozinha, organizando o mantimento melhor do que muito gerente de loja por aí, continuou. E mais, ela poderia ter aproveitado essa confusão para tentar se esconder, fugir, negar. Mas colocou a mão na Bíblia e disse que não havia mexido. Isso vale mais do que qualquer diploma. Conceição olhou para o filho, surpresa por ouvi-lo defendendo a empregada daquela maneira. Você também está do lado dela? Perguntou, quase magoada. Henrique respirou fundo. Eu estou do lado da verdade, mãe, respondeu, com suavidade. E hoje a verdade está mostrando que nós, aqui de dentro, fomos injustos com essa menina. Raul assentiu, satisfeito com a postura do filho. É exatamente isso, confirmou. Valdir, envergonhado, murmurou. Eu também, mas a voz falhou. Tentou de novo. Eu também fui injusto. Todos olharam para ele. Eu entreguei minha filha como quem entrega problema, confessou. E, quando me chamaram aqui, eu preferi acreditar na palavra dos outros do que na dela. Eu devia ser o primeiro a defender, mas fui o primeiro a me afastar. As lágrimas desciam sem vergonha agora. Se o senhor quiser que ela fique aqui, seu Raul, eu não tenho nem direito de reclamar, continuou. Só peço uma coisa, que o senhor não a trate como eu tratei. Rosa ouviu aquilo com o coração apertado. Era doloroso, mas, ao mesmo tempo, era a primeira vez que ouvia do pai um reconhecimento sincero. Raul então voltou-se para ela. Rosa, agora é você, disse, com ternura. Eu já disse o que quero fazer. Mas não vou impor nada. Você não é gado. Não é saco de milho entregue na carroceria de caminhonete. Se eu disser que você vai ser preparada para comandar essa parte da fazenda, mas você não quiser, eu não vou obrigar. Todos prenderam a respiração. Rosa, surpresa com aquelas palavras, demorou alguns segundos antes de conseguir responder. Eu não sei se eu dou conta, seu Raul, começou, honesta. Eu estudei pouco. Não sei falar bonito como algumas pessoas. Tenho medo de errar. Ele sorriu de leve, pela primeira vez desde que a confusão começara. Quem tem medo de errar já está um passo na frente de quem acha que nunca erra, disse. E estudo a gente corre atrás. Se você topar, eu mesmo vou te ensinar tudo o que sei dessas contas. O Henrique pode ajudar no que aprendeu na cidade. E,
Com o tempo, você vai ensinar os outros. Ela respirou fundo. E, se um dia eu errar de novo? Perguntou. Vai errar, sim, respondeu Raul, sem rodeios. Assim como eu já errei, como todo mundo aqui. A diferença é que, se você errar trabalhando com honestidade, eu vou estar do seu lado para consertar. Agora, quem erra de propósito para prejudicar o outro, esse não cabe mais aqui dentro. As palavras aqueceram o peito de Rosa. Neide, com a voz embargada, falou pela primeira vez desde que tudo aquilo tinha começado. Minha filha, chamou. Se esse homem aqui enxergou em você o que eu mesma demorei para ver, não desperdice essa chance. Deus às vezes usa a vida da gente de um jeito que a gente nunca imaginou. Rosa olhou para a mãe, viu nos olhos dela um pedido de perdão silencioso. Olhou para o pai, que parecia menor do que ela lembrava. Olhou para Raul, firme. Olhou para Henrique, que a encarava com confiança. Por fim, respirou fundo e respondeu. Se o senhor tiver paciência de me ensinar, eu aceito. Raul assentiu, satisfeito. Então está decidido, anunciou. A partir de hoje, Rosa vai deixar aos poucos os serviços mais pesados da casa e começar a ficar mais tempo no escritório. Vai aprender a registrar a entrada e saída de gado, vai acompanhar o que tem no depósito, vai organizar tudo que entra e sai dessa fazenda. Joana continua sendo a dona da cozinha, mas vai ter de aceitar que essa menina agora tem outra função. Joana, que escutava da porta, cruzou os braços e resmungou. Se ela não esquecer de onde veio e não ficar metida, eu aceito sim. Quem trabalha direito merece crescer. Raul prosseguiu. Nivaldo continua trabalhando, mas agora como peão, sem mandar em ninguém e com seus passos vigiados de perto. E, por fim, para ninguém mais dizer por aí que eu botei a culpa numa menina pobre, eu mesmo conto na cidade o que aconteceu aqui. Assim, se alguém quiser falar, vai ter que falar sabendo da verdade completa. Dirce engoliu em seco. Aquilo era um recado direto para ela. E você, dona Dirce, completou Raul, olhando-a nos olhos, se for contar essa história, conte direito. Diga que a filha do Valdir foi entregue aqui como empregada, mas saiu de cabeça erguida, porque mostrou mais honestidade do que muito adulto por aí. Ela tentou sorrir, sem graça. Eu só conto o que vejo, seu Raul. Então, a partir de hoje, veja melhor, respondeu ele, sem grosseria, mas com firmeza. Conceição, ainda mexida, respirou fundo. E eu? Onde eu fico nessa história? Perguntou, num tom mais baixo, quase de menina. Raul a olhou com carinho. Você fica do meu lado, como sempre ficou, disse. Mas precisa entender uma coisa. A casa grande não perde nada quando reconhece o valor de quem veio de baixo. Pelo contrário, ganha. Conceição calou-se. Lá no fundo, ela sabia que o orgulho tinha falado mais alto do que a razão muitas vezes. E ver o próprio filho defender Rosa com tanta convicção mexera com o coração dela. Eu não vou dizer que é fácil para mim aceitar, admitiu. Mas, se essa menina me provar, com o tempo, que merece esse lugar, eu mesma ajudo a defendê-la. Rosa sentiu uma pequena esperança nascer ali. A reunião se encerrou, mas a vida da fazenda não. Era preciso seguir o dia. O gado tinha que ser cuidado, a comida preparada, a casa arrumada. Raul, porém, decidiu marcar já para o dia seguinte o primeiro dia de aula de Rosa no escritório. E, naquela noite, quando todos foram dormir, Rosa abriu, sozinha, o caderno que ele tinha lhe dado tempos atrás. As primeiras páginas tinham contas simples, letras desenhadas com esforço. Agora, aquele mesmo caderno seria o começo de uma nova fase. Ela ainda não sabia, mas seria também um instrumento de uma humilhação às avessas que sua própria família experimentaria algum tempo depois, quando voltasse ali de novo, desta vez não para vê-la como acusada, mas como alguém em posição de comando. Os primeiros dias de Rosa no escritório foram de estranheza para muita gente. Ela mesma se sentia deslocada. Sentar-se na cadeira onde antes só via Raul ou Orlando parecia, no começo, um erro de caminho. As mãos, acostumadas ao cabo da vassoura e à alça das panelas, agora seguravam lápis, passavam páginas, anotavam números. Raul tinha paciência. Vamos devagar, dizia. Primeiro, você vai entender a lógica de tudo. Depois, a gente vai se preocupar com velocidade. Ele mostrava como dividia as páginas: entrada de gado, saída, nascimento de bezerros, morte, venda, troca. Explicava o que significava cada coluna, porque tal número precisava bater com outro, como saber se havia algo errado.
Henrique, quando estava na fazenda, também ajudava. Isso aqui parece difícil, mas é como somar sacos de farinha, dizia. Se você tem 10 sacos de um lado e tira 3, não pode ter 8 do outro. É a mesma coisa com o gado. Rosa aprendia rápido. À noite, no quarto simples, ficava refazendo de cabeça as contas que fizera durante o dia. Às vezes errava, voltava, riscava. E, aos poucos, o medo dava lugar a uma alegria silenciosa. Mas, se por um lado o aprendizado crescia, por outro o ambiente ao redor ainda era um teste constante. Alguns funcionários mais antigos olhavam torto. Agora qualquer empregadinha vira chefe, cochichavam. Outros, porém, observavam com curiosidade e até admiração. Joana, por exemplo, certa tarde comentou com outra funcionária. Reparei que, desde que a Rosa começou a mexer nas contas, não faltou mais nada na cozinha. Nem arroz, nem feijão, nem açúcar. Antes, de vez em quando, sumia um saco e ninguém sabia explicar. A outra funcionária arregalou os olhos. Você acha que... Joana deu de ombros. Eu acho que, quando a gente organiza a cabeça, organiza a casa também. Conceição mantinha certa distância. Não era mais áspera como antes, mas também não demonstrava muita proximidade. Observava. Um dia, porém, viu uma cena que a tocou. Rosa estava no escritório, refazendo uma conta que teimava em não fechar. Tinha apagado e reescrito várias vezes. O rosto mostrava cansaço, mas também teimosia. Raul passou por ali, olhou de relance e disse: Está difícil. Um pouco, sim, respondeu ela. Mas eu vou conseguir. Só preciso achar onde errei. Ele assentiu. Quando cansar muito, pare e volte depois. Às vezes o erro se esconde da gente quando a cabeça está pesada. Conceição, que via aquilo da porta, lembrou-se de quantas vezes tinha chamado Rosa de desastrada, incapaz, sem sequer perguntar se ela queria aprender algo novo. Naquela noite, sentou-se na cama, pensativa. Talvez eu tenha sido dura demais, murmurou, sozinha. No dia seguinte, deu um pequeno passo. Entrou no escritório com um prato coberto por um pano. Fiz bolo de fubá. Achei que vocês podiam querer um pedaço, disse, sem olhar muito nos olhos. Rosa levantou a cabeça, surpresa. Obrigada, Dona Conceição. A mulher assentiu, ainda sem muito jeito. Não acostume mal, não, brincou, num tom mais leve. É só um agrado, não é prêmio. Mas, no fundo, Rosa sabia, era um pedido de trégua. Enquanto isso, Nivaldo vivia outra realidade. Agora, respondia às ordens de outro peão mais experiente, muitas vezes, recebia instruções que ele mesmo costumava dar. No começo, tentou manter a pose. Eu sei fazer isso aqui de olhos fechados, resmungava. Mas, com o tempo, a própria rotina foi lembrando a ele que não estava mais no lugar de mando. E, mais ainda, lembrando que quem ajudou a desmascarar o esquema não foi um homem forte do curral, mas uma menina de mãos pequenas, que agora segurava lápis em vez de cabo de enxada. Certa tarde, Nivaldo cruzou com Rosa na porta do escritório. Ela, educada, deu um passo para o lado para ele passar. Ele hesitou por um segundo. Rosa! Chamou. Ela se virou. Sim, seu Nivaldo. Ele pareceu engolir o orgulho. Eu, sei que não tenho moral para pedir nada, começou. Mas, se um dia o seu Raul achar que dá para confiar em mim de novo um pouco mais, se você achar também, eu prometo que não desperdiço. Rosa o olhou com atenção. Eu não tenho poder para mandar no senhor, seu Nivaldo, respondeu, com sinceridade. Mas, posso dizer uma coisa, quem está tentando mudar de verdade, mais cedo ou mais tarde, mostra. E o seu jeito no dia a dia vai falar mais alto do que qualquer palavra hoje. Ele assentiu, cabisbaixo. Justo. Aos poucos, a presença de Rosa no comando das contas foi deixando de ser novidade e passando a ser natural. Alguns percebiam que, com ela ali, os pagamentos chegavam na data certa, as compras eram bem feitas, quase não havia desperdício. Até mesmo o homem da cidade que, de tempos em tempos, vinha negociar preço de gado, passou a olhá-la com respeito. A moça entende do que fala, comentou uma vez com Raul. Não gagueja quando fala em número, não. E ainda anota tudo certinho. Raul apenas sorriu. Eu sei, respondeu, com um orgulho discreto. Mas a verdadeira prova de fogo para Rosa ainda estava por vir. Uma nova visita de Valdir e Neide, algum tempo depois, em circunstâncias bem diferentes.
Dessa vez, não seriam chamados para assistir a uma acusação. Viriam por vontade própria. E viriam, com os próprios olhos, o que tinha acontecido com a menina que entregaram um dia, na beira da estrada, como quem entrega uma carga pesada. Passaram-se alguns meses desde aquele dia em que as contas foram acertadas e os lugares redefinidos. A fazenda seguia funcionando. O gado engordava, as crias nasciam, a rotina acontecia. Mas havia uma diferença clara: a organização. Os cadernos estavam sempre em ordem. As entradas e saídas batiam. Quando algum número não fechava, Rosa percebia rápido e chamava Raul para conferir. Aqui tem 2 bezerros a mais do que está anotado, dizia. Ele ia ao curral, contava, conferia e, de fato, encontrava o erro. Você tem um olho bom, menina, comentava. Melhor do que muita gente que passou anos aqui dentro. Henrique, quando vinha da cidade, gostava de sentar-se com ela na varanda depois do jantar, para ver os cadernos. Você já está fazendo conta mais rápido do que eu, dizia, rindo. Rosa sorria, ainda tímida. É que o senhor me explicou umas coisas de outro jeito. Ficou mais fácil de entender. Não me chama de senhor, Rosa. Me chama de Henrique, só. Nós 2 estamos trabalhando pelo mesmo lugar, pedia ele, com gentileza. No início, ela estranhava, mas, com o tempo, foi se acostumando. Conceição também já não torcia o nariz como antes. Às vezes, até pedia opinião. Rosa, você acha melhor comprar pano de prato agora ou esperar o fim do mês? Perguntava. E aceitava com naturalidade quando a moça respondia. Acho melhor esperar, dona Conceição. A gente acabou de fazer uma compra grande de mantimentos. Se apertar muito agora, pode faltar para outra coisa. O respeito não veio de um dia para o outro. Foi construído, aos poucos, na convivência. Até que, um dia, uma cena inesperada mudou ainda mais a forma como todos viam Rosa. Era um fim de manhã comum quando uma carroça se aproximou da sede da fazenda. Nela, vinham 2 figuras bem conhecidas, Valdir e Neide. Não tinham sido chamados. Tinham decidido ir. Valdir carregava no rosto uma mistura de vergonha e decisão. Neide trazia uma sacola com algo embrulhado num pano. Rosa, que organizava alguns papéis no escritório, viu pela janela quando eles desceram da carroça. O coração disparou. Seu Raul, meus pais chegaram, avisou, com a voz tremendo um pouco. Raul, que estava ao lado dela, conferindo uma anotação, olhou pela janela também. Eu estou vendo, respondeu. Vamos lá fora receber. Foram juntos até a varanda. Valdir, ao ver a filha de pé ao lado do fazendeiro, com caderno e lápis na mão, demorou um segundo para reconhecer que aquela era a mesma menina que ele tinha levado um dia na beira da estrada. Neide, emocionada, foi a primeira a falar. Minha filha, como você está diferente, murmurou. Rosa sorriu, tímida. Mãe, pai. Raul quebrou o silêncio. Sejam bem-vindos, disse. Entrem, vamos sentar um pouco. Conceição apareceu à porta, enxugando as mãos no avental. Valdir, dona Neide, cumprimentou. Entrem. Sim. A forma respeitosa como ela se dirigiu aos 2 já foi, por si só, uma surpresa para eles. Sentaram-se na sala, simples, mas arrumada. Neide segurava a sacola com força. Nós viemos, começou Valdir, mas a voz falhou. Neide completou. Nós viemos pedir desculpa para nossa filha e agradecer ao senhor, seu Raul. O fazendeiro permaneceu em silêncio, dando espaço. Eu passei esses meses pensando na cena daquele dia, continuou Valdir. Eu aqui, na frente de todo mundo, quase deixando que botasse nas costas dela uma culpa que não era dela. Enquanto isso, ela é que estava ajudando o senhor a descobrir quem realmente mexia na sua fazenda. Respirou fundo. Eu fui muito pequeno, admitiu. Eu tinha mais medo da língua do povo do que de ver a minha filha machucada. E isso não é coisa que um pai devia fazer. As palavras eram simples, mas vinham carregadas de algo que, até então, Rosa não tinha ouvido: reconhecimento. Neide, por sua vez, abriu a sacola e tirou de lá algo embrulhado, um vestido simples, mas novo, de tecido florido. Eu sei que aqui a senhora, dona Conceição, é quem entende dessas coisas de roupa mais bonita, disse, olhando para a dona da casa. Mas esse vestido foi o que eu consegui comprar com o dinheirinho que juntei vendendo uns pães e uns bordados. Não é muito, não. Mas é a forma que eu encontrei de dizer para minha filha que, para mim, ela deixou de ser peso e passou a ser orgulho.
Rosa levou a mão à boca, emocionada. Mãe, não precisava. Precisava, sim, insistiu Neide. Você merecia ter escutado muita coisa boa que eu nunca soube dizer. Então, pelo menos hoje, eu quero dizer, eu tenho orgulho de você, Rosa. As lágrimas finalmente escorreram pelo rosto da moça. Era uma dor antiga sendo lavada. Conceição, que observava tudo, sentiu o coração apertar de maneira diferente. Ela própria tinha sido dura, tinha julgado Rosa por sua origem, por um copo derramado, por um boato de vizinha. E agora viu os próprios pais dela se curvando diante da verdade. Raul pigarreou, quebrando um pouco o clima pesado de emoção. Vocês não precisavam ter medo de vir aqui, disse a Valdir e Neide. A casa está aberta. Ainda mais agora que a Rosa é parte importante de tudo o que acontece aqui dentro. Valdir olhou para o fazendeiro, curioso. O povo lá na vila anda falando mesmo, comentou. Dizem que a Rosa manda até no caderno onde o senhor escreve o valor do gado. Raul sorriu de leve. Não é bem assim, brincou. Eu ainda mando em alguma coisa. Mas, se eu quiser saber, hoje, quantas cabeças de gado nós temos, quanto milho tem no depósito e quanto devo para cada peão, quem me responde mais rápido é ela. Apontou para a Rosa. Valdir a encarou com um misto de espanto e orgulho. Minha filha, repetiu, como se ainda tentasse encaixar essa nova imagem na lembrança da menina que ajudava a mãe a lavar roupa no tanque de casa. Henrique se aproximou, cumprimentou os dois com respeito e acrescentou. Seu Valdir, dona Neide, se serve de consolo. Lá na cidade, tem muito estudante, muito engravatado, que não tem a responsabilidade que sua filha tem aqui. Eles agradeceram, ainda um pouco sem graça. Depois de um tempo de conversa, Raul fez questão de mostrar, na prática, o que Rosa fazia. Levou todos até o escritório. Rosa, mostra para eles como você controla o que entra e sai, pediu. Ela, ainda emocionalmente mexida, respirou fundo e foi explicando com simplicidade, como se fosse para uma criança. Aqui eu anoto o número de cabeças que entram, aqui, as que saem. Aqui eu confiro com o que o Bento e os outros anotam no curral. Aqui eu somo o que foi vendido, vejo se o valor bate com o que entrou na conta. Quando algo não fecha, eu marco de vermelho para a gente conferir. Neide mal piscava, de tão impressionada. Valdir, que mal tinha completado alguns anos de escola, se sentia pequeno diante daquela clareza. E você aprendeu isso tudo aqui? Perguntou ele. Aqui, sim, pai, respondeu Rosa. Primeiro, com o seu Raul. Depois, o Henrique me ensinou umas coisas também. E eu fui treinando sozinha, no caderno que ele me deu. Raul completou. E tem mais, Valdir. Um dia, quando eu estiver cansado demais para cuidar disso tudo aqui, é alguém como ela que eu quero vendo esses papéis. Alguém que, mesmo sem ter tudo na vida, nunca quis pegar o que não era dela. Valdir engoliu em seco. O senhor fala isso sem medo? Perguntou. Falo, respondeu Raul, firme. Hoje eu confio mais na sua filha do que em muito homem feito que já passou por aqui com fala mansa e mão leve. Dirce, que tinha vindo na carroça escondida, ficando mais atrás, ouvindo sem ser muito notada, sentiu o rosto queimar de vergonha. Ela, que um dia tinha dito que Rosa não passava de saco de milho entregue, agora via a mesma menina ser apresentada como o braço direito do dono da fazenda. Ao voltarem para a sala, Neide ainda segurava o vestido. Rosa, experimenta, minha filha, pediu. Rosa hesitou. Aqui? Aqui mesmo. Somos todos conhecidos, insistiu a mãe, sorrindo pela primeira vez com leveza. Rosa entrou num quartinho ao lado, ajudada por Neide. Saiu minutos depois, com um vestido florido no corpo. Não era roupa de luxo. Mas, nela, aquele tecido simples parecia até mais bonito do que muita coisa cara. Conceição, sincera, comentou. Ficou bem em você. Parece até que nasceu para usar roupa que valoriza. Rosa sorriu, envergonhada. Obrigada, dona Conceição. Raul olhou a cena, emocionado por dentro. Lembrou-se da menina encolhida na caminhonete no primeiro dia, segurando uma mala pequena, como quem segura o último pedaço de si mesma. Agora, via uma jovem de cabeça erguida, com caderno numa mão e um futuro aberto diante de si. Ele então tomou uma decisão ali mesmo. Rosa, chamou. Quero que você escute bem o que eu vou dizer agora, na frente dos seus pais. Ela se virou para ele, atenta. A partir de hoje, oficialmente, você não é mais só ajudante, nem só aprendiz.
Você é a responsável por todo o controle desta fazenda. Todos os peões que precisarem registrar entrada e saída de gado vão passar por você. Todo pedido de compra vai ser conferido por você. E toda conta grande que chegar até mim vai passar primeiro pelo seu olhar. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Seu Raul, será que eu não sou nova demais? Ele balançou a cabeça. Nova em idade, talvez. Mas antiga em responsabilidade, respondeu. Eu já vi homem com o dobro da sua idade fugir da verdade. Você não fugiu. Para mim, isso pesa mais do que número de aniversário. Olhou para Valdir e Neide. E vocês, completou, se um dia alguém perguntar por aí o que aconteceu com a filha de vocês, não tenham mais vergonha de dizer. Digam, sem medo, ela foi entregue como empregada, e hoje está no comando das contas de tudo. Valdir não aguentou. Levantou-se, caminhou até a filha e a abraçou como não fazia desde que ela era pequena. Me perdoa, minha filha, por tudo que eu falei, por tudo que eu não vi, sussurrou. Rosa chorou no ombro dele, mas, desta vez, não era choro só de dor. Era também de cura. Neide juntou-se ao abraço. Depois, até Conceição, meio sem jeito, pousou a mão nas costas de Rosa num gesto de carinho discreto. Henrique, um pouco mais afastado, olhava a cena com um sorriso sereno. Sabia que estava vendo ali não só a ascensão de Rosa dentro da fazenda, mas também a transformação de uma história marcada por humilhação em uma história de reconhecimento. Com o tempo, na cidade, a história foi se espalhando, dessa vez, de forma diferente. Quando o assunto vinha à tona na venda, já não era mais. Você soube do vexame que a filha do Valdir passou lá na fazenda? E sim. Você soube que a filha do Valdir, aquela que entregaram como empregada, agora é quem cuida das contas do gado do seu Raul? Dirce, que antes puxava a conversa para falar mal, agora, curiosamente, se via contando a parte boa. Pois é, eu vi com meus próprios olhos, dizia. O dono da fazenda confiando nela como se fosse da família. A menina nasceu pro serviço, mas também nasceu para pensar. Tem gente que nasce só pro serviço e nunca aprende o resto. E, assim, devagar, a humilhação inicial foi sendo substituída por uma história de superação que corria de boca em boca. Rosa, por sua vez, não se deixava encher de orgulho vazio. Continuava simples, respeitosa, lembrando de onde veio. Quando passava pela cozinha, ainda ajudava Joana a descascar alguma coisa, se estivesse sobrando um tempinho. Quando via um peão com dificuldade para assinar o nome no papel, se oferecia para ensinar, lembrando de si mesma, anos atrás, com o caderno velho e as letras tortas. Certa noite, sentada sozinha na varanda, olhando o pasto sob a luz da lua, ela pensou em tudo o que havia acontecido. Lembrou-se da frase que ouviu de Raul, lá atrás. Dinheiro e gado vêm e vão. Mas o que você sabe, ninguém tira. Agora, ela entendia ainda mais fundo. Entendia também que, embora a vida tivesse sido dura, cada humilhação que enfrentará tinha, de algum modo, preparado o coração dela para não se perder quando viesse o reconhecimento. Porque, no fim das contas, o que a colocará no comando de tudo não tinha sido um milagre de um dia. Tinha sido o conjunto de pequenas atitudes: prestar atenção, ser honesta, não se vingar, não ceder à mentira, não se entregar ao papel de vítima. Na manhã seguinte, ela voltou ao escritório cedo, como sempre. Abriu o caderno grosso, conferiu o que tinha para o dia. Lá fora, o gado mugia, os peões andavam, a vida seguia. Mas, dentro daquela casa, uma verdade já estava clara para todos. A filha que foi entregue ao criador de gado para ser apenas empregada, agora tinha lugar de comando, não por imposição, mas por merecimento. E, por mais que o tempo passasse, ninguém mais conseguiu olhar para Rosa como peso, como sobra, como problema. Onde antes havia vergonha, agora havia respeito. E, no fundo do coração dela, uma certeza tranquila: ninguém, nunca mais, ia decidir o valor da sua vida como se ela fosse um objeto. Porque, enfim, ela mesma tinha descoberto o quanto valia. Se você chegou até aqui, até o último segundo dessa história, isso mostra que o coração tocou fundo em algum momento. Então, antes de ir embora, faça 3 coisinhas simples que ajudam muito este canal a continuar trazendo histórias assim. Deixe o seu like, porque isso faz o vídeo alcançar mais gente que gosta desse tipo de conteúdo. Se ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever e ativar as notificações, assim você não perde as próximas histórias cheias de reviravolta e lição de vida. E, para eu saber quem realmente ficou até o fim, escreve nos comentários a palavra comando. Não precisa escrever mais nada,
Só essa palavra já vai me mostrar que você caminhou com a Rosa até o final dessa jornada.